Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no 8º SAEPRO, né, que é o Simpósio Acadêmico em Engenharia de Produção, que é promovido pela Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, 2024. Estamos aqui com os profissionais, com os especialistas, com os professores, né, nessa dinâmica, nessa temática importante, essa temática interdisciplinar. Vamos trabalhar com a gestão da inovação tecnológica e sistemas produtivos, com a temática de desafios no desenvolvimento de novos produtos e, claro, né, esse intercâmbio, essa sinergia entre as habilidades e competências, ou seja, essa atratividade entre a universidade, o governo, as empresas, a sociedade, enfim, eu acho que tudo isso é muito importante, né, nessa temática que vai trazer especialistas, né, do setor automotivo, né, especialistas, professores, né, da academia, que é importante, mas também com uma vivência, né, muito de indústria. Temos 2 colegas professores doutores aqui com uma vivência, com um nível de maturidade de excelência, tanto na academia, mas já viveram também nas empresas, né? E os meninos aqui da Maxon que estão com a gente, o Felipe e o Alexandre, né? Que o Felipe já deu essa entrada na academia, né? Tem um mestrado, e o Alexandre está aí com a gente entrando. A gente agradece também ao Alexandre. A dinâmica nossa, ela tem 4 fases. A primeira fase eu vou fazer aqui uma apresentação do painel e dos nossos convidados. Já deixo aqui o agradecimento. Também agradeço toda a equipe, né, de organização aí do SAEPRO, né, todos os bastidores, toda a galera que fica aí, né, preparando todo o evento para que seja, né, dentro da expectativa de todos, como sempre, de excelência. Participei lá do primeiro, né, SAEPRO, convite lá do professor Marco Antônio, fantástico, né, professor Messias, então toda a equipe aí de trabalho. E o professor Irlandi, né, Irlandi de Souza Andrade, professor doutor. Muito obrigado, Irlandi, pelo convite. Tá? A segunda fase, nós vamos, então, fazer aqui uma abordagem, uma troca de experiência entre nós. Vamos começar pelo engenheiro mestre Felipe Henrique da Silva Gomes. O Felipe, ele trabalha na Maxon, na unidade de Cruzeiro. Ele é mestre em engenharia de produção e gestão de operações pela Unesp, o campus de Guaratinguetá, a FEG. Ele é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, Itajubá, em Minas Gerais, e também tem uma experiência, né, de 15 anos no setor automotivo. Atua na área de qualidade, na Maxon, além de experiência em outras áreas funcionais, tais como desenvolvimento de produto e gestão de projetos industriais. Obrigado, Felipe. Depois passamos, né, para o engenheiro Alexandre André Costa Mota. O Alexandre trabalha na Maxon Wheels, na unidade de Limeira, São Paulo. Ele é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, né, a Unifei, em Minas Gerais. Ele é pós-graduando em gestão de projeto pela Universidade de São Paulo, Exalc, na cidade de Piracicaba. Possui 13 anos de experiência no setor automotivo e atua em desenvolvimento de novos produtos no departamento de engenharia avançada na Maxon Wheels, e com trabalho focado em análises estruturais e otimizações de produto, apoiado nos critérios de performance demandados pelos clientes. Então, trabalho diretamente aí com os usuários, hora de um jeito, hora do outro. Então, que legal, né? Posteriormente, vamos falar com o professor Dr. Alexandre Formigoni. Ele é da unidade de pesquisa, extensão e pós-graduação do Centro Paula Souza. Também atua, né, na FATEC Zona Leste, FATEC ZL, e também de Guarulhos. Tá? O professor Formigoni possui graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista, especialista em logística empresarial pela Universidade Mackenzie
mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Universidade Paulista, Unip. Ele trabalhou como pesquisador no programa de pós-graduação, mestrado profissional em administração em governança corporativa na FMU, com a linha de pesquisa em métodos quantitativos. Atualmente, ele é professor da FATEC ZL, Zona Leste, FATEC Guarulhos, São Paulo, e professor do programa de pós-graduação Gestão em Tecnologia em Sistemas Produtivos, do Centro Paula Souza, atuando na linha de pesquisa de gestão da produção e operações e também em gestão da inovação e sustentabilidade, né? Então, o Formigoni trabalha com a gente. Vamos lá. Tem o quarto convidado, que é o professor Dr. Sérgio Tenório, dos Santos Neto. O professor Sérgio Tenório trabalha na FATEC, na unidade de Guaratinguetá. Ele é doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp de Guaratinguetá, mestre em Gestão e Tecnologia de Sistemas Produtivos pelo Centro Paula Souza, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Automação e Controle de Processos pela Universidade de Taubaté e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, auditor líder da norma ISO 9001, possui certificações Green Black Belt pela Novelis do Brasil Limitada. Trabalhou em empresas como Itaú, Copersucar, Açúcar União, Alcan, Novelis do Brasil. Atualmente é professor universitário e coordenador do curso superior de tecnologia em gestão da produção industrial na FATEC Guaratinguetá. E eu tenho o prazer de trabalhar, uma honra trabalhar com o Sérgio, um cara super legal. Eu vou fazer a moderação, né, ajudar aí, fazer essa, né, articulação com os colegas. Eu sou o professor Rosinei Batista Ribeiro, eu trabalho na unidade de pesquisa, extensão e pós-graduação, no Centro Paula Souza, e também, né, sou vinculado às unidades das FATECs de Cruzeiro e Guaratinguetá. E sou professor também da Universidade de Matanzas, em Cuba, onde eu atuo como professor visitante. Pós-doc no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, e sou professor, né, na FATEC de Guaratinguetá, também atuo como docente também no Centro Paula Souza, na pós-graduação. Não gosto de ficar lendo muito meu currículo, mas eu tenho 35 anos de experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de engenharia de produção, desenho industrial e materiais. Eu trabalhei na USP, aí a antiga Franquil, por 23 anos, fui técnico de laboratório, de metalografia, de microscopia eletrônica, ensaios mecânicos, tratamento térmico, no departamento de engenharia de materiais, onde eu estudei e trabalhei. Então, muito bacana estar aqui com vocês. Bem, pessoal, a nossa proposta de trabalho, ela tem como objetivo, fiz aqui uma sinopse, né? O painel ele é interdisciplinar, que vai discutir aí a gestão da inovação tecnológica e as tecnologias dos sistemas produtivos, nas perspectivas dos desafios, do desenvolvimento de novos produtos, sinergias, habilidades nas dimensões acadêmicas. O Sérgio vai falar para a gente isso, e muito, né? Isso é muito importante, essa sinergia entre a universidade e a empresa está sendo discutido. Exposto isso, a gente vai valorizar a troca de experiência que integra, né, alguns tópicos, como, né, otimização de produtos, elementos estruturais, prototipagem, modelagem 3D, estrutura e inovação, qualidade e cliente, a evolução da qualidade na indústria 4.0, o mercado, a maturidade por meio da apresentação, né, discussão dos roadmaps e a sua maturidade prática, né, ambiente fabril, né, o Felipe tem muito isso, o Lean, né, o DFMA, o professor Formigoni vai falar com a gente, o papel, né, das instituições, né, de ensino e pesquisa nesse processo de inovação e a integração com as empresas, indústria em geral, sociedade, tá?
Fazendo esse preâmbulo da nossa primeira fase, eu passo, então, à segunda fase, tá? E vocês vão fazendo aí as perguntas no chat, que depois eu vou transferir aqui para os colegas, tá? Por favor, atua aí no chat, vamos conversando, vamos criando essa sinergia. Eu passo, então, a segunda fase, a discussão, a palavra do engenheiro mestre Felipe Henrique da Silva Gomes. Felipe, obrigado novamente. A palavra é sua. Obrigado, Rosinei. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando aí com vocês, né, compartilhando um pouco mais dessa temática, né, tão importante aí no nosso segmento industrial hoje do país. Agradeço também aos telespectadores aí do canal do YouTube ou demais mídias que dedicaram um tempo aí para estarem nos prestigiando aí nessa discussão. Eu vou projetar aqui, vou ser bem breve, uma informação, né, algum slide, contextualizando aí um pouco como é a Maxion, né, e como que ela está situada, como são as suas divisões, para mostrar um pouco, né, e justificar qual a relevância, né, dessa organização e desse segmento dentro desse tema, né, e por que as experiências que eu e o colega Alexandre aí vamos compartilhar vão ser importantes, vão ser relevantes, né. Então, sim, o segmento de autopeça no nosso país, né, ele estava sempre na vanguarda de desenvolvimento, né, de tecnologias e até mesmo de puxar a economia, né? Então, é um segmento que, historicamente, ele é muito importante para o nosso país e também para a formação, né, tecnológica e capacitação das pessoas, né? Em que ele motiva aí, né, ele mantém funcionando todo um ecossistema, né? Deixa eu só projetar aqui. Assim que estiverem visualizando, por favor, me dê um... Ok. Felipe. Ok. Então, falando um pouco da Maxion, né, do grupo IOSP Maxion. Então, ela é composta hoje por duas divisões, né, ou duas unidades de negócios dentro do mesmo grupo, sendo um deles o segmento de rodas, que é denominado por Maxion Wheels, e o outro segmento, o Maxion Structural Components, que é um fornecedor, né, de componentes estruturais, chassis, longarinas, né, entre outros componentes, para o segmento também de pesados, né, ou veículos comerciais que normalmente costumamos nos referir, que seriam caminhões e ônibus, né, equipamentos para montadoras desse segmento. A parte de rodas, então, corresponde a 77% do negócio, e a parte de componentes a 23% do negócio, isso em termos globais, tá? Nível mundial, né? Não estamos falando só do Brasil. Falando um pouquinho mais da parte de rodas, né, e wheels, são alguns números aí, né, que mostram a relevância tanto da organização dentro desse segmento, quanto o tamanho do mercado automotivo que aí existe, né, que hoje está instalado aí ao longo do mundo. Então, são mais de 50 milhões de rodas produzidas no ano, isso distribuído em 24 plantas, e o grupo tem, ao todo, mais de 10 mil funcionários dentro do segmento de wheels, para cobrir aí tanto o segmento de veículos leves, que são os passeios, né, aço, rodas de aço e rodas de alumínio, veículos comerciais, como eu disse, né, de aço e alumínio, e também veículos off-road, né, construção, veículos agrícolas e tudo mais. Então, a planta de cruzeiro, que é a qual eu atuo hoje, ela trabalha aqui com veículos comerciais e off-roads para aço. Na nossa planta de Limeira, nós temos o segmento de rodas de aço e alumínio para passeio, além do Design Center, né? Então, aqui nós temos a distribuição aí da companhia ao longo do mundo, né? Distribuído, né, ou criado aí de forma estratégica para que tenha uma proximidade e consiga atender os principais mercados consumidores aí, né, os principais clientes espalhados aí ao longo do mundo. Então,
como eu disse, né, Limeira, além da parte produtiva, nós temos o nosso centro de design lá, que suporta as plantas das Américas. Aqui mostrando um pouco, né, dentro da temática, né, da nossa conversa de hoje, da nossa proposta, como buscar, né, evoluir o produto, né, novas funções, como inovar dentro do segmento, né, dentro do produto. Então, a Maxion olha bastante isso, né, e é uma atividade que hoje faz parte, né, dentro do nosso ciclo de desenvolvimento, dentro da nossa estrutura funcional, está sempre buscando trabalhar para atender essa questão, né, esse sentido, né, novas funcionalidades, novos designs, né, e aqui também um pouco da questão da cultura de inovação e da estrutura de inovação que a parte de Wills hoje trabalha, né. Então, a gente tem um sistema de funil, vamos dizer assim, né, onde as ideias vão sendo fornecidas, né, ou apresentadas pelos colaboradores, isso é aberto, né, para todos os colaboradores da planta, e nós temos uma estrutura com alguns critérios que faz essa avaliação justamente para fomentar, né, para estimular tanto o engajamento quanto a implementação de novas ideias que surjam dos colaboradores. Como que a gente faz isso? Como que é trabalhado isso? Né? De maneira geral, através de desafios. Então, a gente vê aqui, né, algumas indicações aqui à esquerda, são desafios relacionados, geralmente, à redução de custo, redução de peso, novos designs, seja ele para o segmento de passeio, quanto para o segmento comercial, novas funcionalidades das rodas, isso quer dizer o quê? O que mais ela pode entregar ao usuário, o que mais ela pode entregar ao cliente final, além de simplesmente movimentar o veículo, né? Então, a gente tem aí já algumas saídas, algumas atividades, utilizando sensores, né, comunicação, então, fazendo ganchos, né, aproveitando tendências dos ambientes, né, do ambiente externo, né, para poder trabalhar e também agregar isso nas rodas e agregar valor, né, que, no final das contas, é o que um processo de inovação busca, né, agregar valor para os seus usuários, para os seus clientes, né, então, funcionalidade aqui e digitalização, né, estão linkadas aí com os desafios que hoje a Maxion Wills apresenta, né, e trabalha como forma de fomentar a inovação. Um ponto importante também colocar, né, nós somos um segmento majoritariamente que atua numa sigla que nós chamamos de B2B, ou seja, Business to Business. Então, nós não fornecemos, na nossa grande maioria, nós não desenvolvemos produtos vendidos para o usuário final, né? Nós vendemos para uma outra organização, no caso, as montadoras, né? Então, as principais montadoras do mundo hoje são nossos clientes, né? Em todos os segmentos aí que existem. Então, essa é uma característica importante, né? E que traz também, né, um aspecto diferente nas nossas atividades, por dois motivos, né? Porque nós não temos o contato com o cliente final, então a gente precisa atender a montadora, e também os seus requisitos, né? Então, a gente precisa seguir toda uma estrutura, todo um requisito do cliente. E o que vem mudando, né, que a gente percebe e que é o que traz aí hoje o desafio de novos desenvolvimentos. Cada vez mais os requisitos estão mais apertados ou estão sendo cobrados, né, de uma maneira mais intensa, e o mercado exige isso, né? Exige velocidade, exige custo, exige prazo e exige atender requisito. Então, é mais que um tripé, né, que precisa ser atendido para garantir a sustentabilidade, né, para garantir a perpetuação de qualquer organização no mercado, né? Então, o grande desafio está aí, né? Como fazer isso atendendo esses critérios, né? Eu hoje atuo na área de qualidade, né? E até como o professor Rosinei citou aí, como que a gente enxerga aí na prática, né, a maturidade disso e tudo mais, né? Então, se a gente for olhar a escala de qualidade, né, a qualidade veio acompanhando e se modelando, né,
ou até mesmo tendo transformações ao longo das revoluções industriais, né? Então, cada revolução industrial que ocorreu no mundo foi meio que um marco, né, para os parâmetros, para os critérios, ou para o próprio conceito de qualidade, né? E agora nós estamos, né, na última das revoluções que faz o link com a indústria 4.0, né? E então é um ponto que a gente vem debatendo bastante, né? É como fazer a gestão desses modelos de qualidade dentro desse contexto. Como aproveitar as tendências, como aproveitar toda essa tecnologia, né, e evoluir dentro dos nossos processos. Então, nós temos processos, né, dos mais variados tipos, né? Então, existem processos mais pesados, que é a transformação de aço bruto, né, inicialmente lá, sai de bobina para começar a virar um componente, mas também temos processos lá na ponta final, que é um processo de acabamento super delicado, né, onde vai garantir o aspecto visual da roda e que você não pode ter nada ali de defeito, porque o cliente é o que ele vai enxergar na hora que ele está comprando o veículo, né? Principalmente em rodas de liga leve. Então, a gente precisa também trabalhar nesse sentido, né? Tanto na parte de desenvolvimento muito bem estruturada, quanto depois na gestão do produto, né, no seu ciclo de produção. E é um ponto que alguns outros pesquisadores já exploraram, que eu acho legal, gosto de comentar, uma coisa é você avaliar a maturidade dentro desse quesito, dentro desse contexto da era 4.0, né? E a outra coisa é estar preparado, né? Então, às vezes, a gente não está nem pronto ainda para falar em maturidade, nós estamos começando a nos estruturarmos para falar que, né, temos uma determinada maturidade, né? A maturidade em si, ela deveria ser, olha, já está tudo aqui, está implementado. Porque quando eu começo a usar, eu não sei usar, né? Isso é normal, né? E aí eu vou ter uma curva de aprendizado e tudo mais, né? Então, a gente precisa também olhar bastante para isso, né? E vai estar ligado aí, sem dúvida, com competências, né? Porque precisamos de pessoas com análise crítica, né? Pessoas que saibam analisar os dados, né? Senão nós vamos ter apenas números, né? Os dados, que é o princípio, né, de alguns dos pilares da indústria 4.0, né, fornecer informações e permitir as tomadas de decisão antecipadas, né, de forma preditiva, né. Então, a gente precisa também evoluir nesse sentido, né, e também ter pessoas aí capazes de atuar nesse foco. E, lógico, né, isso busca também dar velocidade no processo, aumentar a confiabilidade, né. A princípio, né, toda a perspectiva é de benefícios. Então, do meu ponto, né, seria isso, né, mostrar dentro, né, da nossa experiência desse segmento business to business, né, dado aí também, né, a expressividade da nossa organização nesse mercado, o que eu vejo hoje, né, vivendo aqui como desafio, né, tanto na parte aí inicial de desenvolvimento, nosso colega Alexandre Mota vai falar um pouco mais aí, e na parte do dia a dia, né, nós temos também inúmeros desafios, mas eu destaco principalmente aí esse da gente integrar a indústria 4.0 nos nossos processos. Legal, Felipe. Felipe já está meio no DNA dele. Felipe expressa muito bem, didático. Felipe, poxa, você fala de custo, redução de peso, design, funcionalidade da roda e a questão da digitalização, que é essas rodas inteligentes, que vai integrar isso ao carro, ao ônibus, enfim, né, ao veículo. Isso é muito importante, porque entre o desafio de você estudar novos materiais, aí as universidades têm que ter essa conexão com as empresas para formação de recursos humanos altamente qualificados, que o Sérgio vai falar das experiências que ele vem fazendo lá na FATEC de Guaratinguetá, no curso de produção especificamente. E aí você fala também, Felipe, muito legal, a questão do nível de maturidade, que poucas empresas e poucas universidades discutem o TRL, que é esse nível de maturidade, ou seja, que você define a intensidade de 1, que é de laboratório, desenvolver ali questões dentro da universidade, e depois ele entra num ciclo de prototipagem, de teste, e ele vai já fazendo alguns testes lá no nível 8, 9,
já para teste, já em escala real, né? Os grandes países fazem isso, então a gente tem que mudar sair um pouco da caixa e começar a experimentar. E vocês andam fazendo isso muito bem, tá? Então eu vejo isso, estudando esse nível de maturidade, que de médio a longo prazo vocês vão colher muitos frutos, tá, Felipe? Obrigado, Felipe. Eu passo a palavra ao engenheiro Alexandre André da Costa Mota e já deixo uma pitada na questão da cultura de inovação, né? Eu já vou dar um spoilerzinho e quais são essas relações, principalmente dentro do supply chain, ou seja, dentro da cadeia de gestão, de gerenciamento de suprimentos. Ora, você tem que conversar com o seu fornecedor, desenvolver o fornecedor, trazer isso para um ambiente fabril, que é a escala do ambiente fabril, como o Felipe disse, você tem aí a produção fina e a produção, né, que é quase a mecânica pesada que a gente fala, né? Então, ter essa comunicação, essa linguagem, e aí você tem um ambiente de desenvolvimento de produto e análise estrutural diante do cliente, do usuário. Então, ora você tem que estar no fornecedor, ora conversar com o pessoal de engenharia de processo e tem que também atender e enxergar a expectativa do cliente. Como que é isso dia a dia, Alexandre? Por favor. Obrigado pelo aceite novamente, estar aqui com a gente. Legal, professor Wesley. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente. Obrigado pelo tempo e disposição de interesse de ouvir o nosso bate-papo aqui. Mas como o meu amigo Felipe já fez uma apresentação brilhante aqui sobre a empresa, né, sobre os rumos do negócio e tudo mais, estou trazendo um pouquinho do meu ponto de vista. Eu tive uma experiência em desenvolvimento de produto dentro da engenharia de produto e agora dentro da engenharia avançada, o que trouxe a Maxion até aqui, digamos assim. Hoje a Maxion é o maior fabricante de rodas do mundo. A gente tem orgulho em falar que boa parte das rodas mais eficientes do mundo, em todos os negócios, né, em todos os mercados, são de origem Maxion, projeto, fabricação Maxion. Então, o que trouxe a Maxion até aqui hoje foi basicamente esses pilares de custo, redução de otimização, né, de produtos, mas basicamente buscando ser o produto mais barato possível para conseguir crescer no mercado atendendo os critérios dos clientes, das montadoras. Então, e a partir de agora, o que a gente vê uma nova oportunidade de desenvolver, redesenvolver, né, o mercado de rodas como um todo, com uma visão mais voltada para a inovação e indústria 4.0. Mas só dando um passo um pouquinho atrás, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o desenvolvimento de produto, como que é feito na Maxion, desde o dado de entrada, como que ele é recebido pelo cliente, né, através do pessoal de comercial, de vendas, e como ele é desdobrado dentro da engenharia, com todos os critérios de performance, validação, aprovação demandados pelo cliente. Então, o desenvolvimento de produto ele passa pelas 5 fases do APQP, que é a fase de dados de entrada, depois validação de produto, validação de processos, acompanhamento dos lotes de produção, né, entrega, própria validação do PIPAP, aprovação do PIPAP com o cliente e entrega do produto pronto para produção. E dentro disso, a gente, até então, os maiores desafios eram critérios de performance, basicamente fadiga, tanto para as rodas de aço quanto para as rodas de alumínio, que é os 2 mercados dominantes da Maxion. Rodas de aço, basicamente fadiga rotativa, ou basicamente hoje nós temos 2 testes mais importantes para validação de rodas no mercado hoje, que são os testes de cornering, que simula a roda em situações de curva, então o estresse gerado tanto no disco quanto no aro, né, que a roda hoje nós dividimos Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, só um instantinho que tive um probleminha aqui no meu computador.
Pronto, perdão, voltei. Mas basicamente hoje, para rodas de aço, os testes de fadiga de cornering, que é a simulação de curvas, e fadiga radial, que seria a aplicação de carga sobre o veículo carregado mesmo, propriamente dito. E para as rodas de alumínio tem os critérios de falha por impacto, porque a gente tem que evitar as falhas catastróficas, né? Algum impacto, alguma coisa, um buraco, uma guia, alguma coisa que possa fazer a roda perder a funcionalidade. Então, hoje nós conseguimos simular, fazer simulação, cálculo estrutural e otimização para esses tipos de validação, mas o que a gente enxerga daqui para frente, que é o que eu gostaria de comentar como desafio para frente, as demandas com a eletrificação dos veículos hoje, as demandas relacionadas a ruído, basicamente, porque quando você tira o barulho do motor de dentro do veículo, a única coisa que faz barulho dentro do veículo é o rolamento da roda, o barulho de rodagem da roda no asfalto e como que esse ruído ele é transferido para dentro da cabine do veículo através de ou estrutura ou pelo ar. Então, esse é uma grande demanda que a gente tem hoje para atender os critérios de eletrificação. Juntamente com isso também a eficiência, como o Felipe comentou sobre principalmente pensando em sustentabilidade, os veículos hoje precisam consumir menos energia, então a gente tem se preocupado muito com a parte de arrasto, a aerodinâmica das rodas, a gente consegue identificar o impacto e o peso que ela tem significativo dentro da eficiência de arrasto do veículo propriamente dito, o veículo como um todo, né? A roda tem uma parte bem significativa nessa parcela. E hoje estamos desenvolvendo esses dois tipos de simulação para atender essas demandas novas dos novos clientes aí, dos clientes que estão puxando o mercado, basicamente. E uma outra desafio, uma outra dificuldade é sempre o tempo de desenvolvimento. Cada vez mais as montadoras têm exigido um tempo de resposta mais rápido, tanto na parte de cotação, projetos de produto e depois durante o processo de fabricação, né? Então, um desafio e uma coisa que a Maxion tem se apoiado muito hoje em dia é com inteligência artificial, tentando reduzir os tempos de processos para cada etapa, né? Desde projeto, cálculo estrutural, controle de processos dentro da fabricação dos componentes e montagem dos produtos. Então, basicamente, a minha visão, o que eu enxergo hoje como futuro é isso daí, a gente atender esses novos critérios, essas novas demandas das montadoras, reduzindo o time to market, conseguindo entregar cada vez mais rápido o projeto pronto, né, e atendendo os critérios dos clientes para as montadoras. E, basicamente, de novo, o Felipe já explicou muito bem todo o contexto dessa história. Eu estou aqui meio que como um suporte, mas a nossa visão como engenharia avançada trazer de dentro do que veio do funil de inovação que o Felipe apresentou ali, tentar deixar mais palatável e ser aplicável para a indústria num curto período de tempo. Professor, você está... Está desligado o meu... Agora sim. Aqui, agora sim. A gente vai ligando, desligando. E interessante, né? A gente discutir rodas, né? E você colocar o parâmetro de ruído, que é um parâmetro importante hoje. A eficiência na busca também de materiais, a redução de materiais em processo, Exato. Tanto no projeto, e adaptar isso lá para o dia a dia, então, ferramental, e além do que tem as pessoas que formam a rede de trabalho. Então, olha que interessante, por isso que tem que ter a cultura da inovação, a formação, é muito importante da universidade, na expectativa, como o Felipe disse, de estudantes com senso crítico, né, proativo, né, aberto às questões de mudanças. E hoje tem essa questão que o Sérgio vai acabar falando, lida com esses jovens, né, esse perfil,
que chega, né, para a indústria. A gente teve no ICON em Salvador, tinha uma palestra, né, de um professor, me parece da Austrália, dizendo sobre essa geração, a chegada dessa geração na indústria. Uma geração totalmente conectada, uma geração de touch, coisa rápida, como o Alexandre disse, né, na expectativa de muita relação lógica, né, de resolver os problemas, né, de forma rápida. Então, é isso que depois o Sérgio está com esses jovens, e a empresa necessita disso, eu acho isso. E aí, quando você trabalha, você coloca a questão de tempo rápido, né, aí essa discussão com a empresa, né, e com a universidade. Então, os times, né, nem falando de linguagem, mas os times são diferentes. Então, por isso que é importante ter a cultura da inovação, trabalhar dentro daquele TRL, né, o mais rápido possível, ter a cultura de mudança, ter uma infraestrutura que atenda a empresa. Então, a universidade tem que ter esses laboratórios todos credenciados, né, integrados aí com as empresas para atender de forma rápida, né, e a formação desses jovens. Então, eu acho isso fundamental, Alexandre. Obrigado pela tua contribuição novamente. Poxa, muito interessante. O Felipe levantou a mão, Felipe? Oi, Rodinei. Sim, eu gostaria de fazer um adendo, a hora que você for passar, se você já não finalizou, for passar para o próximo, é o seguinte, com relação até ao que o Alexandre comentou, né, das ferramentas de design e otimização, né, dentro do projeto de pesquisa, né, que eu desenvolvi juntamente até com os orientadores, né, foi o João Torrione, o Jorge Muniz, nós fizemos essa avaliação da maturidade em vários segmentos, né, ao longo da cadeia, né, pensando sempre na gestão da qualidade do produto. Olha. Então, um dos segmentos foi a desenvolvimento de produto, né, e engenharia de desenvolvimento. Nós fizemos 6, né, a indústria 4.0 tem 9 pilares, nós segmentamos 6 e fomos avaliando um por um, né? Uhum. E o que teve a maior maturidade, o que tem o maior avanço, é o setor aí que o Alexandre explicou, é esse processo que o Alexandre explicou, né? Então, as ferramentas estão consolidadas, né? São de domínio, né, de todos os engenheiros, né? São ferramentas das mais modernas possíveis dentro do processo de simulação, né? Eles conseguem coletar dados de campo, correlacionar com o modelo, né? O modelo dizer o que está certo, o que está errado, onde vai falhar, né? Então, essa dimensão, né, dá até para a gente dizer aqui que tem maturidade, né? Então, é um ponto bem legal aí, é uma parte que está bem desenvolvida, né? E é uma coisa que o mercado também já cobra há muito tempo, né? O Alexandre vive isso aí constantemente, né? Então, só um adendo aí com relação a isso. Legal. Perfeito. Obrigado, Felipe. Passo a palavra agora para o professor Dr. Alexandre Formigoni. Alexandre, você vai falar a questão lá da aplicação do Lean nessas pequenas indústrias, né, eficiência. Sim. E o trabalho, né, o sucesso do trabalho de vocês aí, né, em São Paulo, né, na ZL, em Guarulhos, e lá propriamente no programa de pós-graduação em sistemas produtivos do Centro Paulo Souza. Obrigado, Rosilei, pela oportunidade de estar aqui. É uma grande honra poder participar. Deixa eu só... Vou compartilhar o material aqui. Eu quero... Opa, está aparecendo para vocês aí? Sim. Para mim parece que travou aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Acho que é no modo apresentação, Formigoni. Ah, tá. Não, ele está aparecendo outra coisa para mim aqui. Está aparecendo umas telinhas aqui. Agora saiu. Beleza. Deixa eu ver... Espera aí, eu tenho que voltar lá para o modo de apresentação, né? Uhum. Não, né? Espera aí, só um segundo, Osnei. Deixa eu descompartilhar aqui. Estou apanhando um pouquinho aqui. Só um segundo, deixa eu... Acho que agora vai.
Perfeito. Foi. Bom, como eu disse, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu quero ir um pouquinho, dar um passinho para trás dessa parte de inovação. E o Rosinei me propôs um desafio que era falar do Lean Manufacturing, do Lean como inovação e como proposta disso. Né? Tinha 2 projetos que eu poderia apresentar. Né? Nós tivemos uma linha de produção que nós construímos uma linha de produção com um conceito de FMA, de recuperação de máquinas de cobrança, aquelas maquininhas de cobrança, dentro de um operador logístico para poder aumentar a produtividade e colocar esse produto mais rápido no mercado. Mas eu tenho um projeto que eu gosto muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu acho até que é uma falha, né? Estamos aqui falando para uma série de engenheiros, que é uma falha do processo acadêmico de maneira geral, né? Que nós somos moldados a trabalhar com grandes empresas, né? Eu tenho uma honra de ter participado de projetos lá com o pessoal da Maxon, né? Está lá com o Rosinei trabalhando com uma parte de um estudo de descarbonizar uma parte da linha de produção. Tem um outro desafio que nós participamos, né, Felipe? Daquela de reduzir o peso da roda. Cara, isso aí é de vanguarda. Nós estamos trabalhando na última etapa do desenvolvimento de produto com relação à parte de inovação, usando todas as ferramentas possíveis, impressão 3D. Eu trabalho com desenvolvimento de impressão 3D de metal. Isso é ótimo, cara. Mas a gente é voltado, e o nosso desafio como engenheiro, né, de formar engenheiros, está voltado para essa linha, né, de você trabalhar com coisas de ponta, com negócio. Mas a gente acaba esquecendo que a maior parte das empresas não são multinacionais, os gigantes, empresas gigantes como a Maxon, por exemplo, como as montadoras, como coisas do gênero, né? A maior parte das empresas, elas são micro e pequenas. E a gente fecha os olhos para elas, né? E aí eu vou abordar uma espécie de inovação capaz de vocês acharem um pouco estranho, mas vamos lá que eu quero... Acho que eu tenho que voltar lá e falar... Para eu poder andar aqui, eu vou ficar cego com relação tá bom. ao Meet, né, a reunião. Qualquer coisa, eu fico cego para vocês, para eu poder enxergar aqui, né? Então, essa parte de... Então, inovação para a gente, competitividade, Lean Manufacturing, isso perfeito, né? Não temos o menor problema com relação a isso, todo mundo entende bem o que é um sistema de produção organizado, limpo, fluxo contínuo, todos esses processos a gente entende muito bem, né? Isso traz lá divisas para a empresa, organização, produtividade, tudo isso, segurança, tudo isso faz parte de um pacote, qualidade de produto, padronização, tudo isso perfeito, né? Agora, quando a gente leva isso e esse conceito para a micro e pequena empresa, é mais ou menos algumas fotos que eu coloquei para vocês, que é isso que nós estamos vendo, né? Eu tive a oportunidade de participar com o meu orientado, lá do mestrado, né? Nós trabalhamos num projeto que chamava... É um projeto do Senai, que tem o nome, esse meu desorientado, né, Rosinei? Meu orientado, que participou do projeto. Era um projeto do Senai, em que ele fala o seguinte... o nome do projeto era Empresa Paulista Mais Competitiva. Então, o que eles faziam? Qual foi o propósito do projeto, né? Você, com o subsídio do Senai, colocar profissionais, engenheiros como nós, como vocês serão, ou já estão quase aí, como muitos de vocês, de levar o conceito do Lean para a micro e pequena empresa, que o cara que não tinha condição de falar. Então, uma empresa com 9 funcionários, o cara não tem condição de bancar um engenheiro para organizar, fazer lá e aplicação dos conceitos do Lean e trazer isso como produtividade para eles, tornar a empresa mais competitiva. Essa era a ideia. Tá? E aí a ideia qual que foi? Desenvolver o conceito do Lean, o conhecimento e qualificação lá das empresas, os resultados visíveis e rápidos. Então, a consultoria não podia ter mais do que 120 horas, a sacada. E o que eles pagavam é em cima do aumento de produtividade. Então, assim, se o sujeito que fazia como se fosse uma consultoria, ele não conseguisse levantar nenhum indicador, ele não ia pagar nada. Tá? E aqui alguns dados que nós temos com relação à indústria de São Paulo, né? Estado de São Paulo, nós estamos falando, né? Então, Estado de São Paulo paga salário médio de 3.300, isso para a indústria no Estado de São Paulo. Pagamos em cima, a média é mais de 20% acima da média nacional. Tá? Aqui a quantidade, que dá para selecionar a quantidade de micro, pequenas e grandes e médias empresas, né? Então, nós temos alguns dados importantes, né? Então, temos quase 122 mil empresas, tá?
empregos gerados a quase 3 milhões diretamente, né? Fora os indiretos, tá? E aí, dos quase 3 milhões aqui, ó, nós temos aqui 60% dos empregos estão gerados entre de micro, pequenas e médias, tá? Estão abandonados no mercado, né? A gente não tem foco na academia para olhar para esse pessoal, tá? A gente não trabalha com isso, né? Tá? Então, 98% aí das empresas, né? Quase 99% das empresas no estado de São Paulo e 92% são entre pequenas e micro, né? Tá? E aí a ideia é essa, né? A ideia foi essa, né? Uma duração de 120 horas, um serviço de Lean Manufacturing de baixo custo, oferecido por meio do Senai, né? Para desenvolver a indústria de maneira geral. Então, o objetivo disso, reduzir desperdício, são lá as ideias do Lean, só que levado a micro e pequena empresa, né? Aumentar a produtividade, eficiência, otimização, organização e otimizar. Então, em primeiro lugar, lá, conceituar o programa. Então, as etapas de implantação do Lean, né? Diagnóstico, preparação, intervenção, monitoramento e encerramento, né? Então, tem 3, 4 horas. O processo todo dá para ver aqui, ó, 120 horas, tá? No primeiro momento, o consultor vê lá produtividade, manutenção, qualidade e retorno de investimento, tá? E aí ele começa lá. Aí a gente começou. Então, participaram do projeto 369 empresas, tá? Nesse primeiro projeto, tá? Nós participamos lá, eu participei com o Ronald, né? Com o meu orientado lá com relação a isso, tá? Então, dá para ver aqui, ó, entre micro e pequena empresa, nós temos aí uma infinidade de empresas aí, né? Entre micro e média empresa, né? Micro e pequena, que são as maiores aí, né? Aqui alguns setores que nós trabalhamos, né? Inclusive de metal mecânica, que é o mais representativo, né? Muitos deles são talvez fornecedores da Maxion, fornecedores de autopeças e tal, mas que são micro e pequenas empresas, tá? Então, está aqui a divisão delas. Tá? Vou passar um pouco rápido, pessoal. Se vocês quiserem depois, vocês peguem lá meu nome, lá entrem na unidade de pós-graduação do Centro Paula Souza, tem a dissertação inteira, completa, com todos os dados que vocês quiserem. Tá? Mas é bem interessante. Aqui entra um setor que eu quero destacar a vocês, né? Estou indo meio rápido para ver se eu consigo falar tudo isso, né? Isso aqui é o seguinte, ó. Quais foram, em percentual, por setor, os que tiveram maior ganho? Então, assim, você pega lá, as empresas que trabalharam lá com relação à parte do setor, então, o menor, que é a primeira aqui, né? O menor ganho, que teve menor aderência lá, 12,5%. Tá? A média foi 46% de aumento de produtividade e o pico nosso foi 169% de aumento de produtividade. Tá? Então, nós temos... percebemos o seguinte, ó, os piores indicadores que nós temos aqui, lá do que é o azulzinho aqui, ó, foi o 12,5%, mas todos eles, ó, 20%, 20%, 30%, 27%, 40%, 20%, quer dizer, na pior hipótese aumenta lá. Nós temos casos lá que essa consultoria, ela foi reposta lá, ele tem um pequeno investimento, o cara repunha o investimento em uma semana de produtividade. Uma semana o cara estava repondo. Tá? Aqui por tamanho, né? Então, das micro e pequenas empresas, o menor foi 21,5%, das pequeno porte, 20%, médio porte, 12,5%, e mesmo as grandes que tiveram poucas empresas, né, teve lá entre 26,5%, né, de crescimento, né? Então, e aí, para espanto da maioria de vocês, quais foram as principais ferramentas utilizadas, né? Nós estamos falando de inovação, né? Então, as principais ferramentas utilizadas estão aqui, né? Mapeamento do fluxo de valor, padronização de processo, TRF, qualidade na fonte, produção puxada, fluxo contínuo, Kanban e os 5S. Aí você fala assim, pô, professor, você não está aqui falando de inovação? Que diabo que você está falando de inovação? Vou falando de ferramentas que estão extremamente consolidadas há mais de décadas e tal. Então, a inovação nesse processo todo, nós vamos atrelar aqui algumas delas, né, que estão aqui mais, né? O guarda-chuva do Kaizen, né, do sistema de melhoria contínua, que nós trabalhamos. A inovação está numa estrutura de levar essa tecnologia e que já funcionou e é consolidada e funciona em vários setores, das grandes e das gigantes no mercado, né? É levar essa tecnologia para esses micro e pequena empresa. Tá? Essa é a grande inovação, de você ter uma inovação. E a inovação não é só desenvolver alguma coisa, né? É você conseguir implantar isso em vários setores, disseminar essa tecnologia
para que os micro e pequenos produtores consigam desenvolver todo esse processo. Tá? Então, ó, aqui a quantidade de aplicação, né, das ferramentas, né, então, mapeamento de fluxo de valor, né, o TRF, fluxo contínuo, 5S, todos aqui que foram utilizados. Tá? A gente fez um trabalho, e aí vem a segunda parte do processo, né? Porque esse processo foi antes da pandemia, né? Então, foi implantado até antes da pandemia. E aí o que nós fizemos? Nós contratamos várias empresas, oito delas que se abriram, né, para a gente continuar fazendo a pesquisa. E a gente queria comparar o seguinte: mesmo com o problema da pandemia, né, que muitas empresas fecharam, caíram em produtividade, perderam lá algumas coisas. A gente queria validar, entender se eles tinham perdido, se eles haviam perdido o investimento que tinha sido feito lá na implantação dos processos e padronização dos processos que tinham sido feitos nas empresas pré-pandemia, né? Então, no pós-pandemia, as 8 empresas que concordaram em responder lá, da gente comparar os indicadores do pré-pandemia, né? Depois da implantação. Então, depois da implantação, todas elas melhoraram, dá para ver aqui a primeira barrinha, né? Então, todas elas tiveram um ganho inicial, tá? Bem significativo, né? 180% de produtividade. Isso aqui é até difícil para quem trabalha em grande empresa, né? O pessoal da Max, se você falar que se você vai dar um aumento de produtividade de 182%, eles vão dar puro de alegria e ficar dando risada, vai dar até dor de barriga em alguém, porque o cara vai dar câimbra vai dar câimbra no rosto e tanto dar risada, né? Porque é quase impossível conseguir um negócio desse numa Maxon, por exemplo. Né? Mas vamos lá. E aí, mesmo conseguindo isso, né, no pós-pandemia, está lá, 75%, assim, do que era antes, eles conseguiram manter ainda, com todo o problema da pandemia, para uma empresa pequena, ainda mantiveram 75% aumento de produtividade com relação ao antes do processo de implantação do Lean. E assim vai, né? Algumas mantiveram lá 36%, 210%, aqui caiu um pouquinho, 14%, mas mesmo assim é significativo, né? 60% manteve aqui. Teve empresa que as duas últimas aumentaram, né? A estrutura que foi imposta para eles da colocação do Lean Manufacturing proliferou, né? Vingou o processo, e aí mesmo depois da pandemia, né? Foi um ganho acentuado, eles continuaram ganhando, continuaram se organizando a ponto de mesmo no pós-pandemia, continuaram crescendo, e foi um negócio bem representativo. Aqui tem alguns dados bem específicos do que nós temos, né? E para finalizar aqui, só para eu vou retomar aqui com vocês volto a dizer aqui, ó, quase 3 milhões de empregos, né? Nós temos lá que a maior parte, 60%, estão entre micro, pequenas e médias empresas. Então, a inovação em que eu quero trabalhar contigo, trabalhar com vocês e entender o que nós podemos fazer, onde nós podemos trabalhar, o que nós podemos resolver. Então, a inovação é pegar essas tecnologias bem-sucedidas, tá? Do Lean Manufacturing, por exemplo, que não dá nem para discutir, né? Isso aí começa na década de 60, né, Sérgio? O Sérgio trabalha bastante com isso aí. Começa lá com a parte de qualidade, isso 50 lá, com a Toyota, lá já com Ford, depois Toyota, todo aquele processo. E assim, mesmo meio século depois, pouco mais de meio século depois, nós estamos levando em consideração que essas micro e pequenas empresas que têm lá a produtividade, que atendem as grandes empresas, algumas delas atendem a Maxon, por exemplo, não chegou. Então, a inovação ela teve uma ruptura nesse processo todo, em que as grandes empresas têm condição financeira de contratar um engenheiro, contratar uma pessoa, uma consultoria de grande porte, para fazer a implantação e conseguir esse ajuste de produtividade. E, ao mesmo tempo, as micro e pequenas empresas foram ficando ao redor, assim, ficaram ao setor periférico a essa tecnologia que é tão consolidada, mas que não chegou para eles. Tá? Então, qual foi a grande inovação? Conseguir levar isso, né? Então, a nossa briga, e aí lá no programa de pós-graduação, onde trabalhamos aí, o professor Osinei, a gente tem um carinho muito grande, né? A gente tem lá os grandes projetos com a Maxon, por exemplo, que eu comentei lá, redução do peso da roda, descarbonização de uma linha, descarbonizar uma parte da linha, entender o que está acontecendo para trabalhar com relação a isso, desenvolvimento de produto, a gente usa lá ferramentas como Design Science Research, que são ferramentas específicas para construção de artefatos, cara, tudo isso maravilhoso, tá? Mas no nosso cantinho lá, na nossa parte social, né, Rosinei, assim, que é trabalhar
é onde gera emprego, né? Trabalhar com essas micro e pequenas empresas. Então, a gente tem vários projetos voltados para micro e pequena empresa, porque é onde gera emprego, onde gera renda e onde gera a movimentação da parte social com relação a isso, que é tão importante, né, com relação a olhar para você essa parte de inovação como parte sustentável, né? E a parte sustentável não só ambiental, mas a parte também social. E aí essa parte tem um peso muito grande. Eu demorei um pouco a entender, né? A gente, como engenheiro, é formado para enxergar as grandes corporações e para enxergar tal. E a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico, né? Inclusive na nossa formação, né? Na formação de vocês que estão assistindo com a gente, né? Que estão assistindo aí, que estão se formando, estão chegando no fim aí do curso de engenharia, de ter um olhar um pouco mais crítico, um olhar com um pouco mais de carinho, né? Para onde gera renda, para onde consegue movimentar a parte social do projeto, né? Essa parte veio com a maturidade, né, Rosinei? A gente trabalha com a parte de desenvolvimento de produto, com essa parte de inovação, de projetos, mas essa parte social vem com a maturidade, vem com a experiência e da observação que nós temos e da grande... nós temos alguns dispositivos frugais, eu tenho um dispositivo de usinagem, por exemplo, que a gente fez uma inovação frugal, que o dispositivo para refrigeração de um torno, ele custa em torno de 3 mil a 4 mil reais, e nós fizemos um dispositivo que vai custar na faixa de 250 reais. Né? Então, isso tudo é um grande orgulho, né? Poder patentear um negócio dele, jogar no mercado e disponibilizar o conhecimento para que esse pessoal tenha mais produtividade, tenha mais competitividade e tenha geração de renda e que empregue mais gente, tá bom? Acho que foi um pouco rápido, né, Rosinei? Mas a ideia era conseguir passar a ideia para vocês e trazer um pouquinho do que é a parte de inovação, mas não só a inovação com relação ao desenvolvimento do produto, ao desenvolvimento de um processo, tal, mas levar a grande inovação é de você entender o potencial que nós temos à mão de conhecimento e conseguir inovar e levar esse conhecimento consolidado, quase meio século, ou mais de meio século, levar isso para empresas que não têm acesso para isso. Né? E desse projeto do Senai, a gente conseguiu fazer isso com vários setores, né? De alimentício, moveleiro, metal mecânica foi a melhor, né? foi mais abrangente. Mas, assim, várias coisas, alimentício. Né? Então, isso é muito, muito gratificante para a gente. E essa parte de inovação é entender o processo e inovar no processo, né? De levar isso e adaptar o Lean Manufacturing de uma grande montadora, apoiado isso numa empresa com 6 funcionários, 7 funcionários. Tá? E o resultado é espetacular, né? Vocês viram, né? 200% de aumento de produtividade, 180%. Isso é descomunal para a gente, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Não quero estender muito, porque senão vou tomar espaço do Sérgio, que vai falar bastante coisa interessante para vocês ainda, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Obrigado, Rosinei, obrigado, pessoal que está assistindo aqui. Okay. Obrigado, professor Dr. Alexandre Formigoni, pelas suas contribuições. Um case de sucesso, porque as pequenas fornecem para as grandes. Então, você tem aí toda uma cadeia, um cluster, uma trabalhando com outra, uma criando sinergia com outra. Se a gente tiver boas universidades, em excelência. O Felipe e o Alexandre Mota comentaram muito que essa parte, assim, a importância que você tem lá dos processos, da qualidade codificada, tudo isso. Só que você tem que levar isso daí também para o pessoal de pequeno porte, né, de entender lá. Diferente da Max, né, que tem dois engenheiros extremamente bem formados aqui, né, com competência indiscutível, né, Rosinei? Lá na micro pequena, com 7, 8 funcionários, o cara não tem essa oportunidade. Então, nós temos que abrir esse leque em outros projetos. Mas vamos lá, vou parar de falar. Vamos lá. Então, e a gente vai falar agora, olha que interessante, né? A gente está falando aqui de pequenas, grandes empresas, a formação, né, que tem uma relação direta com o currículo, com a habilidade, a competência. Então, Sérgio, para a gente, né, fechar aqui a nossa discussão, nosso painel, nada melhor, né, conversar com alguém que tem uma vasta experiência na indústria e depois, né, de uma maneira ou outra, hoje coordena e trabalha com esses jovens, com a juventude, nessa formação, que as empresas estão aí na expectativa de cruzar essa matriz, né? Ou seja, a demanda da empresa com a competência e habilidade das universidades. Sérgio, obrigado. Então, deixo a palavra aí para o professor Dr. Sérgio Tenório de Santos Neto,
né, o coordenador do curso superior de tecnologia em produção industrial, né, da FATEC de Guaratinguetá. Sérgio, com você a fala. Obrigado, Osnei. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente nesse momento, os colegas da Máximo, professor Migoni. Bom, depois dessa apresentação inicial aí dos colegas da Máximo, do Formigoni, a gente pôde perceber aí, em vários momentos, falas que citavam competências necessárias, a importância do desenvolvimento de novos produtos, para essas indústrias poderem ganhar mercado, se manterem competitivas, enfim. Nesse contexto que a gente acabou vendo com os colegas, nós não podemos deixar de lado, né, o papel das instituições de ensino e pesquisa nesse processo de inovação. Eu queria dar um pano de fundo, eu ia até fazer uma apresentação aqui, passar um material, mas vou fazer um bate-papo com vocês, acho que vai ser mais produtivo e a gente ganha um pouco de tempo. Eu queria começar lembrando, né, que no processo inovativo, a gente vai encontrar pelo menos 4 tipos de inovação. Inovação de produto, inovação de processo, a inovação organizacional e inovações no marketing, enfim. Então, são 4 tipos de inovação: produto, processo, organizacional e marketing. E nesses 4 tipos de inovação, a gente vai encontrar cenários diferentes na indústria, no comércio, enfim, em diversos setores da economia. Mas o fato é que, independente do contexto da indústria, a inovação ela tem um papel fundamental no crescimento econômico e social e vai impactar em várias áreas, como eu disse, inclusive saúde, sustentabilidade, enfim, na questão governamental, né, nas boas práticas de governança. Então, a inovação ela é fundamental para o crescimento econômico. E, nesse contexto, as universidades, os centros de pesquisa, têm um papel fundamental de gerar conhecimento e levar os profissionais para esses setores que vão desenvolver os processos inovativos, os produtos inovadores, que vão levar o conhecimento necessário para impulsionar a inovação. Então, é essencial que a universidade esteja integrada com a indústria, também com o comércio, enfim, com os diversos setores, para entender as demandas e, de fato, gerar inovação que complemente aquilo que a indústria não tem tempo para desenvolver, por uma série de razões. Logicamente, algumas indústrias de grande porte, como a Máximo, por exemplo, têm seus centros inovativos, seus centros de pesquisa, esparramados aí pelo mundo, mas, como o Formigoni disse, as pequenas empresas têm um pouco mais de dificuldade, não têm esse aporte financeiro. Mas, independente do porte, nós entendemos que a universidade pode contribuir, desde a grande empresa até a pequena, fornecendo não apenas a mão de obra, a competência, o conhecimento dos seus professores, doutores e mestres, mas também colocando os alunos para experimentar a inovação, para desenvolver a inovação e inserir tudo isso no contexto dentro da universidade, dos laboratórios que a universidade tem. No Brasil isso não é tão comum, mas na Europa é mais comum, nos Estados Unidos. As empresas vão até a universidade, implantam laboratórios, investem em recursos e lá os alunos vão trabalhar desenvolvendo soluções, inovação, junto com professores pesquisadores. Os profissionais da empresa vão até a universidade, no campus, usar esses laboratórios. Tem todo um ecossistema que é integrado de profissionais da empresa, da universidade, enfim, que trabalham juntos para resolver problemas. Então, hoje no Brasil isso não é muito comum. São raras as exceções de empresas que investem em laboratórios em universidades. Até porque, eu vou falar no final aqui da minha fala, tem uma burocracia hoje para isso acontecer. Algumas universidades em seus regimentos não facilitam essa integração, enfim. Mas o fato é que isso hoje não é muito comum no Brasil, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Mas isso é de suma importância, trazer essa integração da indústria, por exemplo, com a universidade. Que isso vai, de fato, impulsionar o desenvolvimento econômico e a competitividade em mais diversos setores. Bom, qual é o papel da instituição de ensino? O que nós entendemos na universidade como nosso papel? Primeiro, formar o capital humano, né? As universidades vão qualificar a mão de obra necessária, não apenas tecnicamente, mas também nas suas competências socioemocionais, né? Aquilo que é muito importante em termos de proatividade, de soft skills, para poder interagir nesse mundo cada vez mais competitivo. Agora, quais são as hard skills, né, as técnicas e as soft skills que a indústria precisa? Tem que ter, então, uma interação para a gente poder conversar com a indústria, conversar com os diversos setores, entender quais são as competências necessárias para a gente poder trabalhar. Então, independente de qualquer coisa, esse link entre universidade e mundo empresarial é importante para que a gente entenda as hard e soft skills necessárias para a gente poder desenvolver os planos de ensino que vão atender às demandas desses segmentos. Então, formação de capital humano é o primeiro ponto. O segundo ponto muito relevante é a P&D. Então, as universidades, com seus centros de ensino e pesquisa, têm que desenvolver pesquisas
mas muito mais que pesquisas puramente científicas, mas pesquisas científicas que gerem uma aplicação prática. Agora, para isso acontecer, eu tenho que estar interligado com a indústria, sabendo, ô Felipe, qual é a sua demanda? O que você precisa de termos de desenvolvimento? Eu tenho aqui uma bolsa da FAPESP, da FINEP, vou desenvolver uma pesquisa com um aluno aqui, eu queria ver se isso te atende ou não atende, está alinhado com a sua demanda. Então, entender o que a indústria precisa para fazer pesquisas concretas que vão se reverter em algo prático é fundamental. Se não tiver esse link, isso não vai acontecer. Então, é uma crítica que eu faço à universidade. Muitas vezes temos várias pesquisas acontecendo com fomento público e pesquisas que não estão alinhadas, muitas vezes, à demanda da nossa indústria local. A gente está vendo, de repente, uma tecnologia de ponta lá da Europa, mas ainda não está no momento aqui de aplicação no Brasil. É lógico, é importante trazer essa tecnologia, mas a questão é como aplicar isso hoje na nossa indústria local para isso gerar desenvolvimento econômico local. E terceiro ponto é o ambiente de conhecimento que a gente vai gerar, né? A ideia dessa integração é gerar um ambiente de conhecimento, troca de experiência entre o profissional, o professor pesquisador, os alunos que estão entrando na universidade. Então, essa troca de experiência é o ambiente propício que deveria ser gerado nas universidades. E hoje, muito pelo contrário, se você vai na universidade de agora, chega de surpresa, você vai ver uma desintegração total entre indústria e universidade. Lógico, tem muitas exceções, tem muitas boas iniciativas em algumas instituições, muitas iniciativas legais de alguns professores específicos, mas não é algo ainda institucional que a gente vê acontecendo com frequência, como acontece, como eu disse, nos Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, se a gente pegar um dado assim, hoje, no Brasil, um dado de 2022, 2023, 90% das publicações científicas vêm da universidade. Algumas dessas têm um link com indústria, mas muito pouco de pesquisa gerada na indústria está sendo publicado. E aí tem um gap, né? Porque falta essa integração. Na minha jornada acadêmica, eu tenho visto muitas pesquisas e trabalhos em indústria, academia, mas é muito estudo de caso, né? Tem um profissional muito bom que trabalha na empresa X, vai fazer um mestrado, doutorado, e vai fazer um estudo de caso na empresa que ele trabalha. Então, ele vai fazer esse estudo, entender aquele processo de melhoria que aconteceu, entender aquela inovação, mas ali não está gerando, de fato, inovação ou um conhecimento que vai ser aplicado para melhorar algo específico naquela indústria. Então, essa é uma grande oportunidade da gente também chavear essas pesquisas para algo mais prático que extrapole a questão do estudo de caso. E lá na frente, quando nós tivermos várias pesquisas acontecendo nessa integração universidade com empresa, aí nós vamos trabalhar a questão da transferência de conhecimento e tecnologia. Então, nós temos várias formas, por exemplo, licenciamento de patente, né? Aliás, isso é uma questão triste, porque hoje o Brasil é um dos países que menos tem patente registrada. Estados Unidos, Japão, Coreia, enfim, então, anos à frente em termos de patente. Nós ainda estamos muito longe de chegar numa boa produtividade em termos de patente, porque, logicamente, não tem pesquisas práticas acontecendo que vão gerar essas patentes. Então, licenciamento de patente é o que vai acontecer a partir do momento que você tem indústria, por exemplo, o Máximo trabalhando com a Unesp, desenvolvendo com a FATEC, gerando um produto, uma tecnologia, um método, vamos gerar uma patente disso? Vamos patentear esse conhecimento? Então, isso é uma coisa que vai acontecer lá na frente, quando a gente tiver essa integração acontecendo. Incubadoras é outra coisa legal. Algumas empresas no Brasil já sacaram isso e estão investindo em incubadoras, em startups, lançando problemas e colocando recurso financeiro para que alunos possam desenvolver ideias de negócio em empresas que vão atender demandas das indústrias e assim gerando inovação, gerando conhecimento, gerando coisa prática. Então, investir em startup, em incubadoras é uma outra coisa bacana que algumas indústrias, algumas empresas têm feito, né? Com grande frequência. E algumas até depois acabam até encampando ou ficando sócias dessas empresas, dessas startups que são desenvolvidas a partir dessas demandas que são levantadas. Outra coisa que acontece muito nos Estados Unidos, Europa, enfim, é spin-off de empresa. Então, de tecnologia. Você vem para a Unesp, por exemplo, ou vai na USP, desenvolve uma tecnologia, uma parceria de empresas com alunos, os alunos fazem um spin-off disso e criam uma empresa, uma startup de Deep Tech, né, base científica, que foi criada a partir de uma pesquisa científica. Isso também é muito comum lá fora, e aqui hoje são raros os casos de Deep Techs, né, startups de base científica que nascem da universidade, seja ela USP, Unicamp, enfim, Unesp. Então, é uma oportunidade que a gente enxerga nessa relação de empresas com universidade. Então,
fazendo aqui um compilado, né? Que vantagem tem essa integração da indústria com a universidade? Eu estou falando o seguinte, da indústria ir lá, entrar dentro da universidade, colocar laboratórios, colocar recursos, colocar profissionais, interagir de maneira prática no dia a dia. A universidade vai oferecer conhecimento prático que ela tem no dia a dia. Ela vai levar problemas, vai levar casos reais que possam ser estudados, desenvolvidos, e em cima disso vamos desenvolver tecnologia e inovação. Então, a empresa pode levar a matéria-prima necessária em termos de conhecimento para a gente poder trabalhar, lapidar e desenvolver inovação. Isso vai formar um ciclo muito benéfico. Então, essa sinergia para a indústria é importante nesse sentido. Outro ponto importante, no caminho contrário, né? A universidade vai fazer a pesquisa, vai fazer o desenvolvimento, porque tem um pouco mais de tempo, não está ali presa à questão da rotina do dia a dia. Isso vai alimentar com conhecimento, com nova expertise a indústria. Outra coisa, acesso a recursos. Existem vários editais de fomento, FINEP, BNDES, Embrapi, vários editais. Até dando um testemunho aqui, nós estamos criando um centro de inovação aqui em Guaratinguetá, e uma das nossas metas é ter um monitoramento periódico frequente dos editais governamentais que são abertos. Chegou um edital aqui, opa, tem um edital aqui interessante, e esse edital corresponde a algo que a Maxion precisa. Maxion, acabou de abrir um edital aqui de 5 milhões de reais para pesquisa voltada em aço. Vamos fazer um trabalho junto? E aí o pesquisador da instituição de ensino vai trabalhar naquela área que ele conhece, junto com a indústria, trabalhando naquele edital, desenvolvendo conhecimento, expertise, gerando inovação, com um fomento governamental. E todo ano, é um recurso enorme, como você vai ver os valores, de recursos que o governo lança em editais não são atendidos, não são repassados, porque não teve interesse, não teve empresa ou universidade ou pesquisador interessado naquele recurso. Ou o projeto apresentado não tem nenhum embasamento, não é substancialmente robusto para receber aquele recurso. Então, essa parceria indústria e universidade também vai dar robustez nos projetos, nas demandas que vão ser inscritas, para obter esse recurso de fomento desses órgãos governamentais. Bom, então esse recurso também é um benefício que a indústria vai ter nessa parceria com a instituição de ensino e pesquisa, porque ela tem acesso fácil a esses recursos e fica sabendo quando eles acontecem. E adaptação no mercado, né? As universidades, quando elas se conectam à indústria, elas aproximam também não apenas os alunos, os professores, mas também outras indústrias que estão trabalhando no entorno da universidade. Então, todo um ecossistema é beneficiado e a indústria se beneficia muito dessa interação. Alguns dados interessantes em termos de investimento em P&D. Estados Unidos, Coreia, Japão, enfim, investem mais de 2% do PIB todo ano em pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos, por exemplo, um dado de 2021, investiu 3,4% do seu PIB em P&D. E boa parte desse investimento veio da onde? Da indústria, veio de empresas, não veio do governo. No Brasil é totalmente o inverso. Nós tivemos, se não me falha a memória, acho que 1,2, 1,3 de investimento em P&D, e boa parte desse recurso veio da onde? Veio dos órgãos governamentais. De novo, vieram daquelas agências de fomento. Mas tudo bem, é um recurso que entrou e pode ser usado em benefício da indústria, do mercado, do desenvolvimento econômico. Então, não deixa de ser um recurso importante. Legal seria se parte desse recurso viesse da indústria também, não apenas do governo, para que a gente pudesse pegar esse recurso governamental e investir isso em políticas públicas. Mas, enfim, é um recurso que está disponível e a gente tem que usar e gerar desenvolvimento econômico. Isso também vai se reverter em desenvolvimento social. Então, essa questão de investimento do PIB em inovação, a gente também está anos-luz atrás do primeiro mundo e é uma grande oportunidade, né? Cada vez mais as indústrias aportarem recursos também na academia para juntos trabalharmos para gerar inovação e desenvolvimento econômico. Falando rapidamente aqui, já finalizando, dos benefícios para a universidade em termos dessa parceria. Eu entendo que vai entrar recurso, porque a gente começa a investir não apenas o capital financeiro para a pesquisa vindo da indústria, mas também para o intelectual, né? A indústria tem uma expertise que muitas vezes a gente não tem na academia, do dia a dia, da prática, da dificuldade que ela passou, né? Do processo que ela está desenvolvendo e trabalhando, né? Então, esse recurso que vem da indústria para a universidade é muito importante, não apenas o financeiro, mas também o intelectual. Experiência para os alunos, né? Hoje a gente reclama muito, né? O mercado reclama muito que o aluno não chega pronto para a empresa. O aluno não chega preparado para a empresa tem que investir um pouco mais de recursos para modelar o aluno, o estudante, para a empresa. Porque é muito acadêmico, é muito teórico, ele não viveu a prática.
ele não desenvolveu as soft skills necessárias. Então, nessa aproximação com a indústria, a gente vai conseguir lapidar os alunos para que eles sejam moldados para as indústrias, para a dificuldade do dia a dia, para a agilidade, para a proatividade, né? Para aquilo que a indústria de fato precisa em termos de soft skills e hard skills. E também entendo que a partir daí, dessa integração toda, a gente vai ter o reconhecimento da universidade no seu papel de não apenas fomentar e desenvolver conhecimento, mas gerar desenvolvimento econômico com pesquisa, com inovação, com patente, né, e ter pesquisas concretas que se revertam em benefício da sociedade. E agora, para concluir de fato, né, quais são os desafios que a gente tem nesse sentido? A academia ainda está com uma visão de longo prazo, e nós sabemos que a indústria tem a visão de curto prazo, é para ontem, senão ela perde mercado, não atende a demanda, enfim. Eu sei que eu trabalhei mais de 30 anos numa multinacional, e eu sei como isso é importante, essa agilidade. Então, a academia ainda está no longo prazo, nós temos que trazer a academia para o curto prazo, acelerar esse processo inovativo. Segundo, burocracia, regulamentação. O regimento das universidades ainda está muito engessado e dificulta muito essas parcerias. Então, precisamos criar mecanismos que facilitem essa interação, o aporte financeiro por parte da instituição, da empresa, da indústria, a interação dos funcionários da empresa dentro da universidade. Então, tem um regimento que facilite essa harmonização da indústria com as universidades. Então, isso tem que ser feito a toque de caixa, né? E ainda acho que falta uma cultura e uma visão de alinhamento entre objetivos, tanto da parte da academia quanto da indústria, né? Todos nós falamos, sabemos, isso é dito nos cafés, enfim, na indústria, na academia, que falta integração. Mas as visões estão ainda para caminhos opostos. Nós temos que, em algum momento, né, isso pode acontecer regionalmente, isso pode acontecer com o apoio dos órgãos governamentais, enfim, mas em algum momento nós temos que sentar a indústria, as instituições de ensino, alinhar as visões e trabalhar de maneira integrada nas pesquisas, nos investimentos, nos aportes, sempre olhando a questão do local, do entorno, né? Vou dar só um exemplo, né, de uma indústria local aqui, que está desenvolvendo um programa de desenvolver o entorno socioeconômico. Então, por que eu vou desenvolver um fornecedor de um outro estado, de uma cidade distante, quando eu posso desenvolver um fornecedor local? Ah, mas ele não tem a competência que eu preciso, em termos de qualidade, em termos de produto. Por que não, então, trabalhar com a universidade para desenvolver as competências necessárias para que esse fornecedor local fique capacitado para me atender localmente? Porque isso desenvolve a economia local e fortalece toda a cultura local, em termos de fornecedores, da própria indústria, sociedade civil, enfim. Então, olhar para o local é muito importante, isso tem que partir da indústria, tem que partir dos governos, enfim, da própria universidade, que localmente está instituída. Então, acho que isso é um resumão, né, do que a gente entende aqui, em termos de universidade, do nosso papel enquanto agentes de desenvolvimento econômico integrados com a indústria. Boa, Sérgio. Perfeito. Fechamos, né, com a questão da educação, né? É uma pena, né, que ainda o Brasil não tem ainda essa cultura de trabalhar com programas de desenvolvimento tecnológico, de extensão inovadora, desde do ensino fundamental, passando pelo ensino médio, passando pelo ensino tecnológico, enfim, ensino de graduação, indo para o mestrado e doutorado. Então, a gente precisa, né? E aí eu vejo o Centro Paula Souza como um exemplo de trabalho com a juventude, trabalhando na formação técnica de escola integral, enfim, e depois com ensino tecnológico, e aí esse jovem podendo ir para engenharia, podendo ir para fazer um mestrado, seja ele profissional, acadêmico, enfim. A gente precisa alinhar isso, já passou do tempo, né, eu acho. Porque isso o Brasil perde competitividade. Você levanta os índices aí global de inovação, poxa, a gente está aí em 49º, então é uma coisa... Rodinei, só um detalhe, né? O índice global de inovação que saiu lá em 2024, o Brasil aparece na posição 50. Então, a gente não... Então, é triste, né? E é um país que está em 8ª, 9ª, 10ª economia mundial. A gente tem uma boca de jacaré, né? A gente publica bastante, mas na área de inovação a gente ainda capenga. O que a gente tem que fazer é fechar a boca do jacaré e trabalhar de forma harmônica. Como exemplo, a Coreia. Então, feito isso,
na década de 90, no final. Então, a Coreia fez um investimento sério, né, em educação. Então, mas, né, envolve todo mundo. Então, é uma questão de integração de toda a sociedade. A sociedade toda tem que contribuir para a geração de empregos, para destacar o país. Todo esse ponto que você colocou, né, de ter esses fomentos, e aí esses fomentos, né, às vezes ficam integrados com alguns grupos, não é, né, pulverizado. Então, é a minha visão aí de 35 anos, né, de universidade, né, quando eu entrei lá em final de 88 para trabalhar no projeto Nióbio, em Lorena, que tinha o projeto ProAlco em Lorena, né, então, e aí vocês vejam aí o projeto Nióbio, né, então o projeto ProAlco, que é uma... Isso é um ponto. Eu entendo que nós deveríamos ter políticas públicas mais adequadas, né? Não temos políticas públicas mais adequadas, mas enquanto não temos, eu acho que nós temos um papel importante, universidade e empresas, de buscarmos a nossa integração, trabalharmos junto, enfim, para esse desenvolvimento. Bem, eu queria que... eu estou vendo meu chat aqui, mas eu não sei se meu chat está funcionando, eu não estou vendo ninguém aqui, mas aí ele está gravado, está sendo gravado, me parece, aí é colocado depois no YouTube aí para o pessoal. Eu queria agradecer, né, todo o pessoal aí da organização, né, do 8º Simpósio Acadêmico em Engenharia de Produção, SAEP, desenvolvido aí pela Escola de Engenharia de Lorena, a Universidade de São Paulo, então, em parceria com várias universidades, várias associações, em nome especial do professor Dr. Irlandi de Souza Andrade, que fez o convite, o Sérgio intermediou. Sérgio, obrigado pela parceria, você sabe que cabe na mão. Então, a gente está numa correria danada, mas uma hora a coisa se acalma. Queria agradecer também aos meninos aí, o professor Alexandre Formigoni, como parceiro, também lá no programa, né? Estamos sempre na luta. Alexandre Mota, muito obrigado, Alexandre, em conhecer novamente você. A gente está sempre à disposição, esperando quando vir aqui ao Vale do Paraíba. Poxa, dá um alô para a gente tomar um café. O Sérgio, né? Tem propriamente o Formigoni, né? A gente está sempre aqui. E agradecer também ao Felipe, né? Felipe está tomando muito essa água, né, Felipe? Felipe, poxa, uma didática fantástica, um parceiro, cabeça aberta, né? Tem essa linguagem como o Formigoni e o Sérgio, né? De estar na academia, hora e estar todo dia na empresa, de uma alta responsabilidade, né? Agradecer também a Maxon, né? Que, poxa, está nessa parceria, está dentro desse perfil, né, que nós, como brasileiros, procuramos, né, desenvolver o nosso país, porque, poxa, não dá, né? A gente quer colocar a coisa no trilho para caminhar, e todo mundo ganha, é um ganha-ganha enorme, tá? Então eu quero aqui deixar, né, o meu agradecimento, tá? E também agradecer a equipe, né, que coordenou aí, ajudou a gente toda aqui nessa estrutura. Ok? Uma boa noite a todos, estamos à disposição, né? Desejo a vocês aí, a todos, né, uma ótima noite, né, e um ótimo evento. Obrigado.